Bolsonaro raspa o cofre da Petrobras antes de partir. Ele está pagando os patrões dele, os donos do golpe que levaram primeiro Temer e depois o próprio Jair Messias ao poder. Os donos do golpe são aqueles que fizeram toda a modelagem do preço do petróleo, refizeram, fizeram a paridade de preço internacional ali com Pedro Parente, no começo do governo Temer. Então o Temer ficou chateado que o Lula o chamou de golpista numa entrevista, mas o Temer é golpista, gente. Vai abrir mão até de dizer isso. Se o Temer quiser baixar a cabeça e colaborar com um governo que é de unidade nacional, com um cargo assim, com uma função subalterna, eu acho que não tem problema. Agora, tá na história que ele é o golpista que abriu as portas para o fascismo. Temer, você abriu as portas para o fascismo e para essa Petrobras entreguista. O Bolsonaro continua autorizando pagamento de dividendos absurdos. 43 bilhões de reais em dividendos para os acionistas, quase metade deles estrangeiros. É uma transferência de renda absurda e para isso foi feito também o golpe de 2016. Falaram muito de corrupção, mas que corrupção? Com Queiroz, com Rachadinha, com Temer, com Gedel, com Moreira Franco no governo do Temer. Alguém estava preocupado com corrupção? Coisa nenhuma. Com Aécio? Coisa nenhuma. Eduardo Cunha? O que eles queriam era raspar o tacho da Petrobras e continuarão fazendo isso até o fim, enquanto houver possibilidade. Sabe aquele sujeito que ganha uma herança ou recebe do pai uma empresa e não sabe administrar e arrebenta a empresa? E na hora que perde o controle acionário da empresa, ainda tenta vender talheres de prata que tem ali nas gavetas para os jantares da diretoria, vende os talheres de prata, vende até as portas, os batentes, vende tudo. O Bolsonaro está entregando até as calças, está entregando tudo, enquanto puder. E está negociando din-din. Ele quer ser sustentado, teudo e manteúdo, por Valdemar da Costa Neto. Aliás, eu dizia isso nos grupos bolsonaristas, eles me xingavam. Mentira! E não é mentira, é verdade. O Bolsonaro negociou. Mas ele está aqui, ó. No final do governo, Petrobras vai distribuir 43 bilhões de reais em dividendos a acionistas. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP e a Anapetro, que representa os minoritários da Petrobras, afirmaram que irão à justiça questionar esse mega dividendo pago por esse conselho de administração bandido que está ali à frente da Petrobras. Bandidagem empresarial, rapinagem petroleira, é o nome que se dá a isso. Não existe paralelo no mundo, né? Então eu estava vendo os números que a Petrobras ela vai distribuir, né, considerando nos últimos 12 meses, 40% de remuneração sobre o preço da ação. Então, vou dizer uma coisa para você, se o cara tem lá 100 mil reais, o cara vai receber, fora o valor da ação, né, tem os valores que não mexe, ele vai receber 40 mil reais, 40% de que é chamado dividend yield. 40%. E você tem, em segundo lugar, por exemplo, aqui no Brasil, o CPFL, que é 12%, que é a remuneração sobre o capital, que é o que o cara recebe, que ele embolsa. Então, é uma coisa que eu acho que não tem paralelo no mundo. Hoje, a Petrobras se tornou a maior pagadora de dividendos. Do mundo, né? Não é do Brasil, é do mundo, né? Do mundo. Mas, assim, 10 vezes mais o que paga, quer dizer, não chega a ser 10 vezes mais, acho 5 vezes mais o que paga, por exemplo, a Microsoft, que você tem. Então, não tem nenhuma petroleira que pague. E você tem que entender, e é importante entender o impacto disso na economia brasileira e para a geração de empregos. O que acontece? Quando você pega, a Petrobras tem esse dinheiro em caixa, porque o preço do barril do petróleo está muito alto, neste ano ficou muito alto, e ela tem os custos em real. Então, ela cobra no preço em dólar. Então, a margem de lucro é absurda, realmente. Então, o que ela poderia fazer? Vamos supor que siga o preço paridade internacional. Ela poderia pegar esse recurso e fazer o que ela sempre fez. E fez muito no governo Lula e no governo da Dilma. A Petrobras era a maior investidora. Isto é, fazia obras e isso alavanca o desenvolvimento do país, o crescimento do país. Então você pega uma parte e distribui, porque é até obrigação legal. Você distribui, tá? Dividendos. Mas você usa a maior parte para fazer investimentos. Então você constrói novas plataformas, você amplia refinarias, porque estão falando o contrário, eles estão vendendo refinarias e estão dizendo que assim, agora não mais. Mas o plano era vender mais refinarias. Mas já vendeu distribuidora. E você então investe mais. E investindo você gera emprego, faz o país crescer, alavanca o crescimento. E essa montanha de dinheiro poderia alavancar muito o desenvolvimento. Mas não, está indo para o bolso de acionistas privados. E também é preciso dizer para o governo, que é o maior acionista, então ele também faz caixa com esse recurso. E nós sabemos que o Bolsonaro, ele torrou
dinheiro comprando votos, porque esse projeto aí, dá auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, isso foi, na verdade, uma compra de votos. Então, esse recurso entra para o caixa do governo. Mas a maior parte, não, metade disso vai para acionistas privados. E, naturalmente, que é algo sem paralelo. É preciso até fazer um estudo se já houve alguma empresa que pagasse isso. Quer dizer, como se ela tivesse 40% do valor dela, ela poderia... Vamos supor que ela reservasse 10% para distribuir em dividendos. Tá? Que seria, bom pagador de dividendos é 15% ao ano. Vamos supor que ela reservasse tudo isso, ela teria mais 25% que ela poderia investir, isso do resultado, no desenvolvimento do país, no crescimento da própria empresa. Claro. E isso seria importante no longo prazo. Mas o que indica que a Petrobras, é que isso vai mudar, mas com o Bolsonaro, a Petrobras, ela avançou no projeto de se tornar apenas uma empresa que extrai o petróleo, porque ela tem muita tecnologia para isso, e tudo mais que poderia agregar valor, petroquímica, que é fabricação de combustíveis, diesel, o Brasil importa diesel hoje e produz petróleo em uma quantidade maior do que a sua necessidade. Poderia ter uma política de preços diferente. Mas vamos supor que não mexa na questão do preço, mas usa isso dentro do país para desenvolver ela própria e gerar empregos. Mas ela não fez isso agora. O plano com o Bolsonaro, isso vai mudar, eu tenho certeza, ela tornar extrair petróleo, ela faz o petróleo, entrega o petróleo, e aí faz a alegria daqueles que estão comprando petróleo de alta qualidade, que é o caso do pré-sal, e também faz a alegria maior ainda daqueles que têm ações na Petrobras. Então é um caso... Ela é uma sociedade de economia mista, não sei como é que vai se comportar no caso desse o Ministério Público, mas é para estudar se os gestores não estariam lesando a própria empresa. Porque a empresa, quando ela recebe muito, ela tem até uma obrigação de fazer mais investimentos. E fazendo investimento para poder crescer mais. Uma empresa privada seria assim, certamente. Agora, eu não estou defendendo que a Petrobras seja privada, pelo contrário. Tá? Ela já é semi-privatizada, mas da pior maneira. Isto é, você usa um patrimônio público para enriquecer na forma de remuneração os acionistas, e muitos deles estão fora do Brasil. Poderia até ser usado, Rodrigo, para a Petrobras fazer algo que garante a autonomia dela, que seria importantíssimo. Ela usar uma parte desse lucro para recomprar ações no exterior. Porque se ela fizer isso e não mais negociar na Bolsa de Nova York, por exemplo, ela não fica sujeita mais às leis americanas, porque hoje ela é sujeita. Tá? Quando ela começou a vender no exterior, e acho que ela começou a vender no governo do Fernando Henrique Cardoso, isso se manteve no governo do Lula e da Dilma, porque só tem uma saída, você recomprar, e daria para recomprar, você recompra e só negocia aqui no Brasil, na Bovespa. Mas, enfim, é um grande escândalo, viu? É preciso saber se não tem corrupção por trás também.